pelo teu amor que nos alcançou, que nos transforma. Aleluia, mais do que servos, Pai, somos teus filhos. Aleluia, você tem um lugar no colo do Pai, amém? Aleluia, você se alegra com isso? Amém? Amém? Olhe para o seu irmão, diga: meu irmão, você tem um lugar no colo do Pai. Amém? Aleluia, obrigado, louvor. Amém, pode sentar. Pastor Cláudio pode sentar. Se o pastor de Lucas me ajudar, agradeço. Amém? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre visão. Amém? Onde está a sua visão? Olhe para o seu irmão e pergunte: onde está a sua visão? Aleluia. Visão é algo que nos direciona e alinha rotas e propósitos do nosso coração. Amém? Se sua visão é turva, você não vai saber muito por onde caminhar. Amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías 6, verso 1. Isaías 6. A minha é King James. Pode ser a Almeida, se tiver aí. Almeida atualizada. Todo mundo lá? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga: eu estou crescendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, Isaías falando, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar como uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem eu irei enviar, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, aqui estou, envia-me a mim. Aleluia. Isaías aqui, ele conta, nessa passagem aqui, Isaías, ele meio que é confrontado por meio da contemplação do Senhor e confrontado também por outro fator. Ele está um pouco aflito, abalado, porque o rei Uzias havia morrido. Se você for ler depois lá em 2 Crônicas 26 e 2 Reis 15, conta a história do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá e ele é conhecido como um grande rei. Ele foi um rei temente a Deus e foi muito influenciado pelo profeta Zacarias, na Antiga Aliança. E essa associação despertou no rei Uzias temor ao Senhor. E o rei Uzias, ele foi um rei diferenciado, porque ele começou a preservar o princípio da adoração ao Senhor. Ele era um dos poucos reis que preservava o princípio da adoração ao único Deus, que era o Senhor de Israel. Amém? E com isso o reino dele começou a prosperar. O reino dele cresceu, avançou, e a prosperidade do reinado de Uzias alcançou o povo. Amém?
Porém, Uzias, ele meio que se perde no caminho. Ele é arrebatado pelas próprias bênçãos, pelo seu próprio sucesso. E Uzias deixou a bênção sufocar o abençoador, que era o Senhor. E com isso, Uzias desviou a visão. Amém? E isso é muito comum de acontecer em nossas vidas se nós não nos dermos conta. Já aconteceu comigo. Amém? Houve um tempo na minha vida que eu meio que parei um pouco das minhas atividades na igreja, não para viver uma vida de pecado, mas porque eu tinha determinado no meu coração que eu queria me empenhar mais no meu trabalho, crescer financeiramente, crescer profissionalmente. E comecei a buscar isso intensamente. E meio que queria dedicar todo o meu tempo para isso. E fui meio que me desligando das atividades na igreja. E, consequentemente, amado, a gente começa a se distanciar sem perceber. A brasa fora do braseiro, ela se esfria. Sabe? Hoje em dia, pecado, ele vai... óbvio, pecado é a morte, é a separação. Mas sabe, amados, para nós que somos crentes, que estamos crescendo no Senhor, em conhecimento, em revelação, em se esmerar na palavra, o que é lícito tem nos distanciado tanto quanto o pecado. E o Senhor tem me confrontado em relação a isso. O que é lícito pode roubar o lugar do Senhor no nosso coração. Amém? E pecar é básico. Do mesmo jeito que teologia é básica, Deus bom, diabo mau, pecado não é para o crente viver em prática. Amém? É um acidente na sua vida. Então, assim, não pense que porque você não vive pecando constantemente, não pense que é só esse fator que vai lhe manter distante. Amém? Motivações erradas podem lhe distanciar do Senhor. Amém? Devido à sua desobediência, Uzias, ele é ferido com lepra. Foi o que aconteceu com Uzias. Uzias sendo abençoado, crescendo, recebendo a bênção do Senhor, ele até começa com o coração correto, estimulando o povo dele, os seus servos, a adorar o Senhor. Mas chega um tempo que ele sufoca isso e fica perdido em meio às bênçãos. Amém? E com o passar do tempo, o reinado de Uzias durou 51 anos. Com o passar do tempo, Uzias ele começa a se esfriando mesmo em relação à comunhão dele com Deus e começa a perder o foco da visão. Então, numa tentativa de desespero, ele já está ferido com lepra, enganado por Satanás. Ele vai até o templo e tenta queimar incenso. Esse era um papel exclusivo do sacerdote. O sacerdote era o único que tinha acesso a essa prática. E isso é o fantoche da morte de Uzias. É o que causa a morte dele. Amém? Então Uzias morre. Consequência disso, o povo se desespera. O provedor morreu. E Isaías de lá, no 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono. Isaías começa a ver o Senhor num momento de turbulência. Isaías perde... Ele perde o chão por um momento porque Uzias morreu, né? Imagine você tem alguém próximo, familiar, alguém que lhe banca, que lhe sustenta, que lhe cobre, que lhe provê. De repente essa pessoa morre, você perde o chão, amém? E é o que acontece aqui com com Isaías. Isaías se vê desesperado porque o seu grande provedor havia morrido e acontece algo curioso. Isaías vê o Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas por que Isaías se desespera tanto assim com a morte de Uzias? Porque ele estava com a visão fixa no lugar errado. O seu olhar não estava no Senhor como provedor. O provedor de Isaías para ele até esse momento era Uzias, que tinha um reinado próspero. Afinal, Uzias reinou por 51 anos, né? Em prosperidade, como a gente viu lá. E essa prosperidade abundava o povo. E Isaías se vê ali atônito, perdido, com a morte de Uzias, e vai recorrer a quem agora?
né? Engraçado, não sei se isso já aconteceu com você. Quando a gente está numa fase de estabilidade na nossa vida, tudo dando certo, tudo fluindo, tudo indo bem, de repente, vem uma rasteira, vem algo inesperado. E o que é que isso faz? Turva a nossa visão. Foi o que aconteceu com Isaías. E temos um exemplo disso, a pandemia, amém? A pandemia veio, e o Senhor estava me lembrando isso esses dias, a pandemia surpreendeu a todos, né? Crentes, não crentes, religiosos ou não, homem, mulher, criança, idoso, pobre, negro, ser vivo, amém? Eu trabalhei diretamente com essas pessoas. Sabe, amado, eu vi coisas assim que eu não... chega a ser difícil falar para vocês. Você não sabe o que é uma pessoa chegar para você chegar até ela e comunicar: olha, seu quadro de saúde é esse. A gente vai precisar fazer esse procedimento em você. Você não sabe o que é olhar para uma pessoa e ela lhe perguntar: eu vou conseguir sair? Amados, você não sabe o que é isso. E a gente se esquece das coisas, né? Glória a Deus, esse mal foi embora, mas o Senhor estava me lembrando esses dias como isso turvou a nossa visão, amém? E eu não sei se você, como eu falei há pouco, houve um momento da minha vida que eu estava meio que com a visão turva e estava focado em outras coisas. Eu queria crescer profissionalmente, queria dinheiro, sabe? E finalmente, quando eu achei que eu ia desfrutar um pouco daquilo que eu havia conquistado, começou a pandemia. E quando a pandemia começou, amado, eu fiquei como Isaías. Fiquei olhando assim, eu disse: Senhor, e agora? Tudo fechado, tudo parado. E a gente que trabalhava diretamente via colegas, amigos, outros conhecidos sendo acometidos por esse mal, vendo familiares, pessoas próximas morrendo, sabe? E assim, de repente eu parei, olhei, disse: Senhor, tudo que eu conquistei está aqui. O que é que eu vou fazer com isso? Tudo fechado. Tinha roupa, tinha dinheiro, tinha carro, tinha. Para usar onde? Para gastar com quem? Né? No começo do pico mesmo, dos lockdowns, até fazer feira era difícil, que até a comida estava se acabando. Tinha dinheiro para comprar uma coisa do bom e do melhor. Que comida você iria comprar? Sabe? E de repente, amados, eu cheguei num lugar que Isaías chegou. Você, quando chega diante do Senhor, assim, você diz: Senhor, o que é que eu tenho para oferecer? Às vezes a gente está numa plataforma, sabe? Achando que assim, a gente chegou lá, que a gente já conquistou, que a gente está estabilizado. Mas quando a gente chega diante do Senhor, amado, tudo isso vale nada. Vale nada. E quando eu cheguei tudo diante do Senhor, que eu juntei para Ele, eu disse: Senhor, o que é que eu vou fazer com isso agora? Sabe? E foi nesse lugar que o Senhor ajustou o foco da minha visão. E foi o que aconteceu aqui com Isaías. Amém? Isaías viu o Senhor. E quando a gente contempla o Senhor, amados, as coisas mudam. Amém? Deus não divide o trono. Deus não divide o trono. Sabe? Não estou dizendo que foi Deus que mandou a pandemia, não. Mas situações que ocorrem em nossas vidas, Deus pode usar delas para te alcançar. Amém? Aleluia! E quando eu cheguei, disse: Senhor, tudo que eu tenho é isso. De nada me serve. Eu vi o Senhor. E vi a importância da glória do Senhor, como Isaías fala aqui. E as motivações foram sendo moldadas. Aleluia. Aleluia. Sabe? E é bom nós estarmos nesse lugar, às vezes, sabe por quê? Porque em um lugar onde você é confrontado, você vai se gerar no seu coração dúvidas, incertezas. Você vai sair da zona da estabilidade para passar para a zona da incerteza.
E é nesse lugar onde o Senhor vai lhe encontrar, muitas vezes. E eu creio, assim, eu estava estudando sobre isso esses dias, e eu creio que, assim, esses tempos difíceis, né, eles servem para duas coisas. Ou ele vai reajustar a sua visão para você focar no que é certo e seguir, ou ele vai te matar. Ou espiritualmente, ou até fisicamente. São só dois caminhos. Ou te edifica, ou te destrói. Amém? Mas eu creio que para o povo de Deus é para edificar e ajustar rotas. Amém? Porque o Senhor não nos abandona. Amém? Aleluia! O Senhor não desiste de nós. Amém? Aleluia! E Isaías, ele começa a ter uma mudança de rota aqui. Isaías contempla a glória do Senhor e começa a ajustar o seu coração. Sabe? E quando isso é uma espécie de adoração, amados. Quando nós chegamos até o Senhor com o coração rendido, entregue, humilde, contrito, Senhor, eu não tenho nada. Você vai ser confrontado pelo Senhor. A glória do Senhor, ela confronta o pecado, confronta motivações, confronta a sua posição. Amém? Aleluia, nós vamos ver isso. E quando você chegar nesse lugar de confronto, ele não é um lugar de juízo. Amém? Ele não é um lugar para lhe destruir. É um lugar para lhe edificar. É um lugar para te levar para uma nova rota. Amém? Então, como voltar para a rota, né? Como voltar para a rota certa? Nós temos duas chaves para isso. Uma é ajustando a visão e a outra é respondendo ao Senhor. E vamos ver cada uma delas aqui. A primeira chave é a contemplação do Senhor. Amém? Vá lá em Salmo 121. Bem conhecido esse salmo. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Levante, olhe para o lugar certo. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Percebe a similaridade de contexto? Isaías disse que contemplou o Senhor, olhou o Senhor, viu o Senhor, alto e elevado. Quando você estiver no fundo, amado, olha para o alto. Amém? Aleluia! Não permitirá que o teu pé seja abalado, aquele que te guarda não dorme. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Aleluia. Sabe, no Salmo 120, um salmo antes, o verso 1 diz assim: na minha aflição, ou na minha angústia, né, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, o manuscrito original, ela é uma só. Ela é corrida. Essa separação de capítulos e versículos foi uma didática para facilitar a nossa leitura, amém? E assim, às vezes você não pode pegar um texto isolado, você tem que ir acompanhando a contextualização dele, amém? E no salmo antes, o primeiro verso, o mesmo salmista, ele está falando: na minha aflição, clamei ao Senhor. Você percebe que lugares de desespero, lugares de aflição, lugares que abalam com nossa alma, nos levam nos cobram uma posição de visão, sabe? Isaías contemplou o Senhor, viu o Senhor. O salmista aqui fala: eleva os meus olhos para o Senhor.
eleve sua visão. Amém? Olhe para o lugar certo. Não olhe para as pessoas. Amém? Pessoas são falhas. Amém? Sejam líderes, seja sua liderança, seja seu patrão, seu chefe de família, seja na família. Pessoas não são o nosso alvo, amado. Amém? Nós podemos nos espelhar em pessoas, sim, tomarmos como exemplo, mas não deve ser nossa motivação. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos fraquejar, nós vamos cair, porque estamos sendo aperfeiçoados, tanto quanto pastor, tanto quanto nossa liderança, tanto quanto a liderança acima da liderança do pastor. Amém? Homens são referências para nós, sim, mas a referência suprema é o Senhor. Amém? Eleve sua visão. Aleluia. Aleluia. Então, quando você elevar sua visão para o Senhor, enxergue a posição de Deus, alto e exaltado. É o que Isaías vê. Amém? A posição de Deus de alto e exaltado, ela transmite segurança. Não é assim? Transmite segurança. É um lugar onde você vai se sentir colhido, seguro, né? O Senhor é o teu provedor. Amém? O Senhor é a tua provisão. Não são homens, amados. Não é o seu emprego. Ainda que você seja concursado, estabilizado, seu currículo seja top, não é sua provisão, amados. Alto e exaltado, só o Senhor. Aleluia. Aleluia. Voltamos os olhos para o refúgio errado, tantas vezes. É como se desligássemos um botão que para tudo em nossa volta e ficamos no refúgio da inércia. Isso aconteceu comigo até uns dias atrás. Às vezes a gente não quer olhar o que está nos cercando, né? A gente quer parar tudo, esquecer e vamos buscar refúgio no lugar errado. Sabe? E onde está esse refúgio muitas vezes? Coisas lícitas. É o entretenimento, é as redes sociais, é um lazer, né? São compras desenfreadas que você faz, é a comida para onde você corre, acalenta a sua alma, é o entretenimento. Não estou falando de pecado, você percebe isso? Pecado, como a gente já falou, é o básico, não peque, vai te afastar de Deus. Comece a ver a perspectiva das coisas lícitas. Te afastam tanto quanto se você não tiver cuidado. Amém? Coisas lícitas podem ser os Uzias que Deus vai retirar de você. O Senhor me falou isso quando eu estava lendo sobre a história de Uzias. Quando Isaías se vê sem Uzias, Isaías é confrontado e automaticamente ele é colocado em outra zona que vai requerer dele uma nova posição. Amém? Aleluia. Cuidado com o que é lícito. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com o que é lícito. Amém? Aleluia. Aleluia. Aquilo que você alimenta cresce, amado. Uma pessoa que está fazendo dieta, o estômago ele é um tecido extremamente elástico. Se você come muito, seu estômago vai dilatando. E ele vai acomodando mais comida. Se você faz uma dieta rígida, seu estômago começa a diminuir. Se você passa muito tempo em rede social, seu estômago de rede social está aumentando. Se você começa a passar menos tempo, ele começa a diminuir. Se você passa muito tempo na TV, seu estômago da TV está aumentando. Se você faz dieta de TV, ele começa a diminuir. E isso para tudo, amados. Para qualquer área. Amém? Muitas coisas Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você, amado. Tem uma frase que é da minha vida. A parte que lhe cabe, Deus não vai fazer. Não vai fazer. O reino é tomado pela força também. Amém? Aleluia. Onde está a sua força? Onde está a sua visão? Aleluia. Como evitar isso? Que o lícito te sufoque. Veja a posição de Deus, alto e exaltado, como a gente viu. Isaías olhou, contemplou o Senhor e viu que o Senhor era alto e exaltado. Mas além disso, Isaías conheceu a personalidade de Deus. Santo, santo,
santo. Volto lá para Isaías 6. Veja quem Deus é. Ele é alto e exaltado, mas Deus é santo. Santo. Verso 3. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Uzias, ele era um bom rei, como a gente viu. Mas só Deus é santo. Amém? Só Deus é exaltado. Uzias era um bom provedor, mas só Deus é santo. Amado, só o Senhor pode ocupar o trono do seu coração. Ninguém mais. Amém? Olhe para o alto. Veja o Senhor. Tiago 1,17. No céu só tem bênção. Aleluia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Quem muda é a gente, amado. Deus não. Deus não muda, né? Eu estou com 12 anos de evangelho. Muitas vezes ler essas coisas não causam mudança na minha vida, quando eu não pratico. Muitas vezes eu não me empolgo lendo a palavra. Sabe? Não se condene por causa disso, mas por que isso está acontecendo? Sua visão está no lugar certo. Sabe, amado, a gente que está aqui na plataforma, nós não estamos imunes ao que vocês estão. Tentação vem do mesmo jeito para todos. Esfriamento vem do mesmo jeito para todos. Não se iluda com isso. Isso aqui não é nada, amados. Nós estamos servindo ao Senhor. Servindo nessa posição apenas. É só uma posição. Do mesmo jeito, quem limpa, quem varre, quem recepciona, quem está na mídia, é só uma posição. Amém? Servindo até quando o Senhor quiser nessa posição. Amém? É só um serviço. Isso não é tudo, amados. Isso não é o suficiente para seu coração estar 100% alinhado à vontade de Deus. Amém? Relacionamento íntimo e profundo é muito mais importante do que o seu serviço. Seu serviço pode ser puramente mecânico. Seu serviço pode ser puramente mecânico. E seu dia a dia em casa, como está? Sua relação com Deus, como está? Sua comunhão, como está? Amém? Aleluia, eleve sua visão. Eleve sua visão. Aleluia. Volta para Isaías 6. O verso 4. O verso 4 diz assim: E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça aqui representa a presença de Deus. Amém? Nesse contexto. E perceba que ele diz: a fumaça ela não preencheu um lugar pequeno, ela encheu toda a casa. E é o que Isaías, é o grande trunfo também na vida de Isaías, amém? Isaías vê o Senhor, como a gente já viu, contempla a posição do Senhor, alto e exaltado, vê a personalidade do Senhor, santo, 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 e vê a fumaça do Senhor, a presença do Senhor preenchendo o ambiente, a presença do Senhor acompanhando, munindo, amém? Dentro, e nós hoje, dentro e sobre, dentro e sobre, dentro e sobre, dentro e sobre. E Isaías aqui estava apenas na antiga aliança. Amém? Aleluia. Contemple o Senhor. Aleluia.
revendo as nossas 4 chaves. Aliás, a primeira chave, né? Os 4 pontos essenciais da contemplação do Senhor. Eleve sua visão, enxergue a posição de Deus, alto e exaltado. Contemple sua personalidade, santo, santo. E seja preenchido pela presença, assim como toda a casa foi. Amém? Aleluia! Aleluia! Essa é a primeira chave para corrigir sua rota. A segunda chave é falar ou dizer nossa resposta ao Senhor. Quando você contemplar o Senhor e for confrontado, e você alinha seu coração, Ele vai te alcançar, vai te purificar. Veja aí no verso 5. Então disse eu, ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías contempla a santidade do Senhor e vê sua condição de distanciamento de Deus. Então voou um dos serafins em minha direção, com uma brasa viva na sua mão, a qual ele tinha tirado do altar, como uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado é purificado. Aleluia! Quando você vê o Senhor, contempla, alinha seu coração, o Senhor já começa a trabalhar aí. E quando você se constrange, amado, a palavra diz em Salmos também que um coração contrito o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, independente do que você fez, amado. O pecado não tem força perante a presença. Amém? E o Senhor vai lhe purificar. O Senhor vai lhe purificar e vai lhe trazer ao trono novamente, ao acesso, à presença. Amém? Mas muitas vezes nós não nos sentimos purificados, né? Mas você precisa se perdoar. Amém? Isso é algo que o Senhor trabalha em mim constantemente. Muitas vezes eu fico, quando acontece alguma situação, eu escorrego em alguma coisa, eu me cobro muito por isso. E às vezes eu fico na ladainha, Senhor, aquilo. E às vezes, amados, Deus chega e diz, Tarcísio, eu te perdoei desde o primeiro momento que você falou comigo. Eu já te perdoei. Quando é que você vai se perdoar? Você precisa receber o perdão do Senhor, amado. Você precisa receber o perdão. Isso é algo muito difícil para mim. Muito difícil. Porque às vezes, né, nós cobramos uma posição de nós mesmos. Você é o seu pior juiz, amado. Satanás é acusador, sabe? Mas você tem muito mais poder para se parar do que o próprio diabo. Você sabia disso? E você precisa receber o perdão do Senhor. Se Isaías aqui ele não tivesse recebido o perdão, ele não conseguiria responder ao Senhor mais à frente, como nós vamos ver. Aleluia! Aleluia! Então, Isaías foi purificado, verso 8. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei eu enviar e quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou, envia-me. Quando você sente o perdão do Senhor, não estou dizendo que você tem que viver por sentimento. Amém? Aleluia! Sentimento é confuso, amado. Sentimento, não tem um ditado que diz, vontade dá e passa. Sentimento vem e passa. Amém? Sentimento ele está ali no lugar de inércia. Sua alma, se ela está firme ou não, ela vai ser influenciada pelo seu sentimento. Os sentimentos estão lá, ó. Estão lá. O que você está alimentando mais vai se inclinar para ele. Se é a carne, você vai se inclinar para os sentimentos da carne. Se o seu espírito está forte, o sentimento não vai te abalar tanto. E você vive por fé. Amém? A despeito de sentimentos, a fé governa. Amém? Eu estou falando sobre você receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E não necessariamente você precisa parar porque não se sente perdoado. Nem sempre você vai sentir, amado. Às vezes você tem que vir na fé mesmo. Amém? Às vezes é colocando o pé sem degrau.
e crendo que o Senhor vai colocar ele embaixo. Amém? Então, Isaías recebe o perdão e está pronto para dar uma resposta ao Senhor. Aqui estou, envia-me a mim. Essa é a resposta de Isaías. Amém? E o Senhor falou comigo sobre o poder da fala. Achei muito interessante. Eu estava vendo uma ministração sobre isso também. E Thalita Pereira estava falando sobre isso. O poder de uma fala. E lá no livro de Juízes 12, do verso 1 ao 6. Pode abrir aí. Acho que dá tempo ainda. Vá lá em Juízes 12. Amém? O verso 1 diz assim: E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção ao norte, e disseram a Jefté: Por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon, e não vos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós não me livrastes das mãos deles. E quando vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que, então, viestes até mim nesse dia para lutardes contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim porque diziam: Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: Deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E se ele dissesse não, disseram-lhe então: Diz agora Shibolete. E ele disse Sibolete, pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão. E caíram ali naquela hora dos efraimitas 42.000. Essa história aqui, resumindo para você, teve uma guerra lá, o povo bloqueou o Jordão e os inimigos lá, os presos, queriam passar pelo Jordão. Só que o rei aqui disse: não, aqui ninguém passa, não passa nem uma unha. O rei tomou o Jordão. E tinha um teste para o pessoal tentar atravessar o Jordão. O povo que ia escapando chegava lá no Jordão e dizia: deixa-nos passar. E os guardas lá diziam: você é efraimita, era a hora da verdade. Aí é claro que eles iam dizer o quê? Não sou efraimita. Então o rei vai pegar eles pela língua. O rei dá o comando: diga Shibolete. E eles não conseguiam dizer, eles diziam Sibolete. É como se você pegar nós, nordestinos, né? Falar uma palavra aí, carne, como o De Lucas está falando. A gente não fala carne, a gente fala carne, né? Nordestino, Nutella não. Nordestino, tutano, raiz, fala carne, amém? Mas uma pessoa de fora, seja estrangeiro, seja de outro estado, ela é logo denunciada pela língua, pelo sotaque. E essa foi a sacada aqui do rei. Ele dizia: diga Shibolete. Sibolete. Ele via que o povo não era, que eles não pertenciam ao povo, era efraimita. E nessa sacadinha do rei amado, ele matou 42.000 efraimitas. E a ministra falando, eu achei muito interessante. Ela fez um paralelo com isso. E ela falou o seguinte: o que é que eu estou querendo dizer com essa história? O que sai da nossa boca denuncia a nossa descendência. Aquilo que nós acreditamos
a quem nós servimos e confiamos. O que você está falando em tempos difíceis fala de quem você é filho e no que você acredita. Do fruto da sua boca você se fartará. Amém? Achei bem interessante esse comparativo que ela fez. E a palavra aqui falada definiu o destino de morte ou de passagem pelo Jordão. A importância da fala, amado. Cuidado com o que você fala. Amém? O Senhor aqui exige uma resposta de Isaías, mas Isaías precisa falar. Amém? O que é que você tem falado? Qual é a sua resposta que tem saído? Amém? Aleluia! Isaías vê o Senhor, resumo da ópera. Isaías vê o Senhor, é confrontado, ajusta a motivação do coração e dá uma resposta ao Senhor. Amém? Veja o Senhor, eleve sua visão, corrija sua rota, corrija as motivações do seu coração e dê uma resposta ao Senhor. Amém? Aleluia! Tempos difíceis ajustam nossa rota se enxergarmos e respondermos da maneira certa. Amém? Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando já. Sim. O louvor pode vir aqui, por favor. Oh, Senhor. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Queremos te ver, Pai, nessa noite. Queremos ajustar nossa rota, Senhor, as motivações do nosso coração. Tem alguém aqui que está precisando de um abraço. Aleluia. Você vai sair do seu lugar nessa hora. Amém? Homem, se puder, ore com outro homem aí. Mulheres com outras mulheres. Amém? E alguém entrou aqui pedindo um abraço. Aleluia. E o Senhor, Ele te abraça nessa noite. Amém? Ele limpa a sua visão. Ele ajusta a sua visão. Aleluia. Aleluia. O Senhor corrige rotas nessa noite. Aleluia. Nós te amamos, Senhor.